Tecnicamente de soteriologia. E a palavra soteriologia é uma palavra grega que resulta de outras duas terminologias gregas. A primeira delas é a palavra soteria e a segunda é a palavra logos. A palavra soteria em grego, ela tem origem em um termo que é uma qualificadora, uma adjetivação, muito obrigado, que é a palavra soter. E soter quer dizer salvador. É por isso que quem nasce na capital do estado da Bahia é chamado de soteriopolitano. Não sei se tem algum baiano aqui. Se tiver, é bom que se manifeste, né? Muito bem. Então, quem nasce em Salvador, na Bahia, é soteriopolitano, porque o nome Salvador em grego é soter. E de soter vem uma terminologia que é soteria. E soteria significa salvação, significa libertação e significa cura. E quando nós estudamos a teologia bíblica, nós aprendemos que a doutrina que trata de salvação é soteriologia, porque soteria é salvação e logia é estudo da salvação. E quando a gente vai estudar a salvação, desde o Gênesis até o Apocalipse, nós vamos perceber que existe uma causa, existe uma razão de Deus desejar nos salvar. E esta razão é chamada biblicamente de graça. Aleluia. É por causa da graça que nós somos salvos. É por causa da graça que nós somos perdoados. É por causa da graça que nós somos redimidos. E esse texto aqui, o texto de Paulo, escrevendo aos irmãos de Éfeso, Paulo vai falar desta graça. E eu queria começar conceituando graça. O que é graça? Graça é favor imerecido. Graça é uma bondade. Graça é uma gentileza, graça é uma afetuosidade, graça é um empenho de Deus em nos ver bem, independente de merecimento, independente de mérito, independente de contraprestação, independente de atuação nossa. A graça é uma gentileza, a graça é um favor. A graça é uma bondade de Deus para conosco. Quando nós estudamos a graça, nós percebemos que ela é elemento essencial no processo soteriológico e no processo salvífico. E a graça, ela tem algumas qualidades, ela tem algumas adjetivações, ela tem alguns teores, ela tem alguns conteúdos que nós precisamos absorver na nossa vida e na nossa carreira cristã. Essa graça que Deus revela para nós, que é esse favor imerecido, ela tem algumas características. A primeira característica é que a graça que Deus tem para conosco é uma graça geral. Essa graça geral tem a ver com a gentileza de Deus de nos dar vida. Você, por exemplo, já recebeu hoje essa graça geral, porque você está inspirando e respirando, você está com fôlego de vida, e você só tem o fôlego de vida por causa desta graça, essa graça
geral, essa graça comunitária, essa graça coletiva, essa graça democratizada, essa graça universalizada. Ou seja, Deus não poupa ninguém desta graça. Essa graça tem a ver com o estar vivo. Essa graça tem a ver com o ter comida sobre a mesa. Hoje, por exemplo, eu já me alimentei, você também. Eu acordei pela manhã e tinha um cafezinho preto lá em casa e nós tomamos o café, uma delícia. Depois eu fui para a escola dominical dar aula para os professores. Cheguei lá, tinha um pãozinho francês quentinho com uma manteiguinha, uma margarina, quale eu gosto, com sal, por favor. Eu já me alimentei. Depois eu saí, fui fazer o fechamento da escola bíblica dominical numa outra igreja, e estou lá dando aula. E daqui a pouco os irmãos, pastor, agora encerra que é a hora da gente comer. E fui comer, tinha uma melancia lá, tinha uns negócios. Tudo isso é graça. Eu não sei qual foi o seu cardápio. Quando eu cheguei em casa, a Mônica tinha feito um bife acebolado. Isso é graça também, é uma bênção de Deus, né? Então a graça tem a ver com a comida sobre a nossa mesa. Isso tem a ver com essa graça geral. Você não põe comida sobre a sua mesa por causa dos seus esforços. Não obstante você ter que trabalhar, você suar para conquistar o seu pão diário. Mas o que garante o pão para nós não são as nossas mãos, não é o nosso esforço, não é a nossa capacidade intelectual, mental, braçal, mas sim a graça generosa e bondosa e amável e afável do nosso Deus. O nosso Deus tem essa graça que nos veste. Eu tenho, graças a Deus, roupa para vestir, uma camisa, uma gravata, uma calça. Eu tenho um carro para andar, uma casa para morar. Eu tenho a oportunidade de ter os meus filhos bem vestidos, a minha esposa, a minha casa bem cuidada. Isso não é fruto do nosso esmero, do nosso denodo. Isso não é fruto da ação pura e simplesmente humana. Isso é fruto da graça. Vocês estão muito bonitos, bem vestidos, né? Com essa gravata linda aí, rosa. Vocês estão com esse vestido maravilhoso e isso é por causa da graça. É a graça, essa graça comum, essa graça geral, essa graça universal. Por essa graça nós temos saúde. Nós só podemos respirar. Nós só podemos caminhar, só temos motricidade, os nossos órgãos só estão funcionando por causa da graça. Eu gosto muito do Salmo 104, o versículo 29, que fala: cobrando Deus o seu espírito, os homens desfalecem e morrem. Ou seja, você não está vivo por causa dos remédios que você toma. Você não está vivo porque você é cuidadoso com a sua saúde. Não que nós não devamos ser cuidadosos e zelosos com nossa saúde e com a nossa estrutura orgânica, física, corpórea, material. Sim, mas não é isto que nos sustenta. O que nos sustenta com saúde, com a capacidade de ir e permanecer, com a capacidade de raciocínio, com a capacidade de transmitir, de falar, de ouvir, de sentir, de perceber, de ser e de estar. Tudo isso é fruto da graça. Quantos já foram agraciados por Deus podem levantar as mãos e dar uma palavra de adoração ao Senhor? Então nós fomos abençoados pela graça de Deus. Essa graça é uma graça geral, é uma graça universal, é uma graça democratizada, é uma graça para todos. Agora, a graça de Deus tem ainda uma outra qualidade. Ela não é apenas uma graça geral, ela é também uma graça especial. E nesta graça especial estão os salvos. Deus dá a vida, a roupa, o pão, dá o sol, a lua, as estações, as chuvas.
dá a casa, Ele dá a moradia, Ele dá a condição de trabalho, dá o fruto e o resultado do trabalho para todos os homens. Isso é a bondade de Deus, a graça de Deus e a boa dádiva de Deus para todos. Mas Deus tem uma graça fina, Deus tem uma graça peculiar, Deus tem uma graça singular, Deus tem uma graça sui generis. E essa graça sui generis, essa graça especial, específica, essa graça cirúrgica de Deus é chamada de graça especial. E ela tem a ver com a obra salvadora de Deus. Você não foi abençoado hoje apenas com a graça genérica, mas você foi abençoado também com a graça específica de Deus. Por quê? Porque você já recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor. Isso é graça. Você já desceu as águas batismais. Isso é graça. Você já está integrado ao rol de membros da igreja, participando da Eucaristia. Isso é graça. Você já é um crente funcional, produtivo e frutífero no reino de Deus. Isso é graça. Você já tem o Espírito de Deus habitando em você. Isso é graça. Você tem o seu nome escrito no livro da vida. Isso é graça. Você foi selado pelo Espírito de Deus. Isso é graça. Você foi transportado do reino das trevas para o reino do Filho de Deus. Isso é graça. Aleluia, glória a Deus. A sua vida é uma vida cheia de sentidos e de significados. Isso é graça. Uma graça especial de Deus. Quantos já receberam, aleluia, essa graça especial que se traduz na salvação? Essa é uma graça peculiar, essa é uma graça virtuosa, é a graça salvífica. Agora, a graça de Deus, ela não é só geral, e ela não é apenas especial, ela é também uma graça preveniente. O que é uma graça preveniente? A graça preveniente é uma graça de Deus, onde Deus vai nos fornecendo elementos e condições até que o nosso coração responda positivamente ao chamamento de Deus. Deus deseja nos salvar. Deus provê a sua salvação através de Cristo Jesus. Deus, então, Ele quer que nós respondamos a esta salvação. E como é que Deus faz para que respondamos a esta salvação que Ele nos oferta? Deus não nos força, Deus não nos mutila, Deus não nos obriga, Deus não nos impõe. Deus não aceitaria ter homens autômatos, robôs, que estão predestinados incondicionalmente de dizer sim para Ele. Não! Deus não aceitaria nenhuma palavra de gratidão, de agradecimento, de louvor, de culto, de devoção, de celebração, de reconhecimento que fosse forçosa. Tudo o que sai de nós para Deus tem que ser fruto de uma voluntariedade, de uma decisão pessoal, do livre-arbítrio, da decisão de cada um de nós. Então Deus faz o quê? Ele tem uma graça proveniente, e essa graça preveniente, ela é uma graça que vai nos dando elementos para que digamos num certo tempo, cada um ao seu tempo e cada um ao seu modo, sim para Deus, e reconheçamos Deus. Eu, quando casei com a Mônica, lá em 2003, nós escolhemos o texto de Ruth para constar no nosso convite de casamento. É aquele texto que Ruth fala: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, onde quer que tu pousares, pousarei, né? E aí então, onde você morrer, morrerei eu ali. Nós escolhemos esse texto, mas lá no livro de Ruth tem um fato muito interessante, que é o Boaz agindo como conquistador. E o Boaz age como conquistador para com Ruth exatamente através dessa graça preveniente. Eu vou dar exemplo para você.
Ora, a graça preveniente é uma graça onde Deus vai nos dando coisas, Deus vai acrescentando-nos de bens, até que a gente responda positivamente. Foi isso que aconteceu com Boaz e com Ruth. Ruth estava desejosa de alimento. Ruth era estrangeira e foi para Israel. E lá em Israel havia uma lei, a lei do rabisco. Não podiam os judeus colher as frutas das árvores perimetrais, ou seja, as árvores do canto da plantação, não podiam. E também não podiam colher aqueles frutos que caíam do chão, não podiam. Os frutos que caíam no chão tinham que permanecer no chão. E então, quando terminavam a colheita, abriam as porteiras das plantações, das lavouras, para que os pobres, as viúvas, os órfãos, as pessoas que tinham alguma deficiência e principalmente os estrangeiros entrassem na plantação e colhessem aquilo que ficou caído no chão. E geralmente a pessoa que ia colher, ela colhia os piores frutos, ela colhia os frutos que caíram. Eu não sei vocês, mas eu amo manga, e quando você vai comer uma manga, existe uma diferença muito grande entre uma manga colhida direto do pé e uma manga que cai no chão quando ela está madura. Quando a manga cai no chão, ela abre, ela rasga, e é horrível porque mistura com terra. Para você comer dá trabalho. Eu gosto de jaca, mas se você for comer uma jaca, você tem que ir lá e arrancar do pé, porque se você deixar aquela jaca cair, a jaca abre, e aí então é horrível. Então uma fruta que cai do chão, que cai da árvore no chão, é uma fruta ferida, uma fruta machucada, uma fruta suja. Mas era esta fruta que restava para os pobres, os estrangeiros, e principalmente para aqueles que vinham de outras nações, os estrangeiros. Então a Ruth vai colher lá numa plantação, que é a plantação de Boaz, e ela não está nem aí para o Boaz, ela nem conhece o Boaz, ela não está nem aí, ela não tem interesse, ela não sabe quem é o Boaz, e ela vai lá. Teve um tempo na casa da minha família, nós lá em casa, nós somos em 18 irmãos, Deus levou 3, ficamos em 15 vivos, e teve um tempo lá, que mesmo meu pai trabalhando em 2 empregos, igual o Júlio, né, o pai do Cris, mas ele não conseguia prover o necessário para dentro de casa. Então minha mãezinha nos orientava para que nós fôssemos lá no CEAGESP, lá no CEASA. E nós fazíamos o que lá no CEASA? Nós pegávamos frutas que estavam caídas lá no chão. Então nós levávamos sacolas, eu e meus irmãos, e nós íamos enchendo daquelas frutas estragadas, judiadas, ou parte delas estragadas. Não eram frutas boas, tão bonitas, tão conservadas, tão selecionadas. E aí então nós trazíamos para casa, e um trabalho era colher, o outro era trazer para casa, e o outro era chegar lá e limpar, arrancar a parte estragada e ficar só com a parte boa, a parte machucada e ficar só com a parte boa. A Ruth deveria, nas suas colheitas, no final da tarde, fazer esse mesmo trabalho que eu fiz com os meus irmãos durante um tempo, quando nós tivemos necessidade. Mas quando a Ruth chegou lá na casa dela, a Noemi ficou toda contente, e a Noemi disse: mostra o que você tem na sacola, vamos limpar essas frutas. E ela começou a tirar as melhores frutas. Ela tirou um cacho de uva maravilhoso com todas as uvas, ela tirou lá espigas com todos os grãos, ela tirou ali cevada com todas as suas vargens. E a Noemi começou a olhar aquelas frutas. Ela disse assim: você comprou essas frutas aonde? No Pão de Açúcar? Você comprou essas frutas aonde? Você tem um fornecedor especial que antes de entregar para as lojas, entrega especialmente para você? Onde você arrumou essas frutas? E a Ruth diz: eu não sei, eu sei que eu saí para catar e no meu caminho só tinha fruta boa, só tinha coisa boa. Aí a Noemi disse assim: espera aí, só tinha fruta boa e você não pediu nada? Não pedi nada. A Noemi falou assim: deixa estar. Noemi experiente. A Noemi disse: vamos aguardar, vamos ver amanhã. E a Ruth foi de novo, e no outro dia ela voltou de novo com a sacola cheia de frutas boas. E a Noemi olhou e disse assim: tem coisa errada aí. E aí de repente no outro dia foi. Depois de uma semana, a Noemi, muito viva, falou: Ruth, quem que é o dono daquela terra? Bom, eu conheço, eu vejo ele mais ou menos lá, mas eu amanhã descubro para a senhora o nome do dono da terra. O nome do dono da terra é Boaz. Aí a Noemi sábia diz: o Boaz é solteirão.
e o Boaz está doido para casar. E o Boaz sabe que você não tem olhar naturalmente para ele, e o Boaz está te favorecendo. Aí o texto muda, o texto mostra o Boaz chegando para os seus servos e dizendo: quem é essa daí? Essa daí é a moabita, a estrangeira, aquela mulher que é sofrida na vida, que perdeu o marido, que está vivendo com a sogra, que não tem nem pão para comer, que está vivendo à beira de fato e de verdade da miserabilidade. Aí o Boaz olhou e disse: mas ela é muito bonita, aleluia, essa menina tem um jeito assim especial, vamos cuidar dela. Eu quero que vocês peguem as frutas, melhores frutas do pé, e coloquem no caminho que ela vai passar, e coloquem as melhores espigas, as melhores roupas, e vão dando para ela as coisas, dá água para ela, dá pão para ela, não deixe ela ir para nenhum lugar. Por quê? Porque eu estou provendo para ela coisas, eu estou provendo para ela sustentação, até o dia que de tanto receber, ela olhe para mim e reconheça o amor que eu tenho por ela, a graça que eu quero exercer para com ela. Aí os empregados fazem o que ele manda, e a Ruth, simplesona, vai lá e pega as frutas e diz: puxa vida, é estranho mesmo que a Noemi falou, uma fruta tão bem conservada assim no chão, né, para cair de uma altura dessas, mas tudo bem. Aí quando traz para Noemi, a Noemi disse: esse rapaz está de olho em você, ele está de olho em você, você vai fazer o que eu vou dizer para você. Quando você ouvir, da próxima vez, você vai se aproximar dele, e você vai dar uma palavra de gratidão a ele, e você vai começar a observar os cuidados dele para com você. E aí a Ruth vai percebendo os cuidados do Boaz, os cuidados do Boaz, os cuidados do Boaz, até um dia que a Ruth chega toda empolgada: olha, Noemi, é o seguinte, amanhã vamos ter que colher até mais tarde, e eu vou ter que dormir lá. E aí a Noemi falou: não tem problema. Obrigado. A Noemi falou: não tem problema, você vai dormir lá, e quando for a hora de todo mundo deitar, depois da janta, eu quero que você se aproxime dele, e você vai deitar perto dele, porque eles iam deitar num espaço assim que todo mundo ia deitar junto. Aí você vai deitar do lado dele, mas não tão próximo, né? É o primeiro encontro, não pode ir para tão próximo, vai devagar, não é verdade? Vai devagar. Respeita as distâncias, respeita o limite. Você vai se distanciar dele um pouco e vai dormir com a cabeça para os pés dele. E quando ele acordar pela manhã, você vai agradecê-lo por todo o bem, todo o favor que ele tem dado a você. E aí então eles vão, ela dorme. Quando é no outro dia, o Boaz acorda e está aquela moça bonita, a Ruth, ali do lado dele. E aí o Boaz vai e diz para ela: quem é você? Ela diz: eu quero primeiro dizer que eu sou muito grata a você. Aí o Boaz conversa com ela e diz assim: bom, eu percebo que dá para eu resgatar você, você quer que eu te resgate? Aí a Ruth diz: claro que eu quero, eu me apaixonei por você, eu tenho percebido os seus cuidados, você tem cuidado de mim, não só de mim, mas as suas bênçãos se derramam sobre a minha casa, você não me deixa no sol sem água, você não me deixa sem acolhimento e sem proteção, você tem cuidado de mim, eu quero sim que você me resgate. Aí o Boaz viu lá que tinha alguém lá na frente, o Boaz fez tudo necessário, resgatou a Ruth para a glória do Senhor. Vejam que interessante, a história de Ruth e de Boaz ilustra a história de cada um de nós com Cristo. Cristo tem uma graça preveniente também. E como que é essa graça? Ele vai nos dando, ele vai nos dando, ele vai nos acrescentando. Ele não nos cobra nada, ele só vai nos dando, nos favorecendo, nos abençoando. Ele vai abrindo as portas, ele vai respondendo, ele vai derramando a sua graça. Até o dia que a gente percebe a sua bondade, e a gente levanta a mão, e a gente diz: eu quero ser resgatado pelo Senhor. Quantos já receberam essa graça preveniente? Levante a sua mão, levante a sua face, levante a sua voz, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor. Deus nos deu essa graça preveniente. Vocês, rapazes, como é que vocês conquistam as moças? Não é dizendo assim: aí, quer namorar comigo? Não. Como é que é? Um caminho, não é verdade? Começa com o elogio: nossa, você está tão bonita hoje. Não é assim? Vai elogiando a roupa: puxa, caiu bem em você. Quer uma para ganhar?
Você está bem mais magra, hein? Percebi? Você está bem mais magra, né? E as portas vão se abrindo. Aleluia. No dia do aniversário dela, manda um buquê. Manda lá um chocolate. Aleluia. Dá um presente. E se possível for, manda um carro lá. Um carro. Sabe aquele carro de som que gritava antigamente? Sai pra fora ele. Sai que eu quero dizer um negócio pra você. Fulano de tal mandou um recado. Ele disse que você é a mulher da vida dele. Ele está derretido por você. Se você tiver uma graninha, vai lá no heliporto lá e contrata aqueles monomotores. Manda colocar uma faixa de 50 metros no monomotor. Escreve o nome dela e diz assim: eu estou perdidamente apaixonado por você. Olha para mim. Faz andar perto da casa dela várias vezes, até os vizinhos irem lá e dizer: dá uma olhada para ele, dá uma chance para ele. No caminho da conquista humana, a gente vai favorecendo. Jesus tem por nós uma graça, que é uma graça proveniente. E essa graça proveniente é uma graça que nos favorece. Eu já fui favorecido por Deus. Levante a mão, só quem já foi favorecido. Levante a face, levante a face, levante a voz. Só você que de fato, de verdade foi favorecido. Aleluia. Quando a gente levanta a mão, não é obrigado. Quando a gente levanta a mão, não é por peso. Ele não nos força. Nós fazemos isso como resultado de tanto bem que Ele tem nos dado, tanta virtude que Ele tem derramado sobre nós. A nossa reação natural é dizer: eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. E eu te amo, Senhor. Eu gosto muito da história de um dos pais da igreja, chamado Policarpo de Esmirna. No segundo século da era cristã, o Policarpo foi preso pela pretória romana. Foi levado para dentro de uma pira. Uma pira é uma estrutura de madeira. Agora na festa junina, quem andou pelas ruas aí da cidade viu a pira, aquela estrutura de madeira. A festa de São João, Santo Antônio, São Pedro, festa junina, a gente vê muito isso. E aí então o Policarpo foi colocado no meio da pira. Ele estava com 86 anos de idade. E um soldado que o conhecia, se apiedando dele, chegou para ele e disse assim: ô velho, nega Jesus, velho. O que o imperador quer é que você diga que só o imperador é Deus, e está tudo bem. Por que você vai perder sua vida? Todo mundo aqui gosta de você. Você é uma boa praça aqui, você é um camarada bacana. Diga que você reconhece que César é o único soberano e que não existe soberano além dele, está tudo bem. Ô velho, abandona a sua fé. Aí disse que o Policarpo olhou para o rapaz e disse: jovem, você tem que aprender muito na vida ainda. Eu tenho 86 anos de idade, e desde o primeiro dia até agora, o meu rei, meu Senhor tem cuidado de mim. E eu não posso agora, no final da minha vida, abandoná-lo e dizer que há um outro soberano além dele. Eu não posso. Aí ele disse: toca fogo na pira. Aleluia. Acenderam a pira. E o fogo não pegava no velho Policarpo. A história conta, o John Fox fala no livro dos Mártires que o fogo não pegava nele. Jogaram piche nele e o fogo não pegava nele. E ele começou a cantar, e ele começou a louvar, e ele começou a bendizer, e aquilo trouxe um êxtase para toda a pretória que estava ali. Os soldados ficaram extasiados com aquela cena. E aí, no meio do seu louvor, um dos soldados pegou uma lança de 6 metros mais ou menos, e a distância, por causa do calor da pira, lancetou por diversas vezes o Policarpo. O sangue esvaiu dele. Ele foi prostrando aos poucos, mas diz que enquanto ele estava queimando ainda podia se ouvir: só Cristo é soberano. Só Cristo é o soberano. As madeiras caíram sobre ele.
Policarpo morreu e depois Deus levantou imediatamente um teólogo, pai da igreja, chamado Tertuliano de Cartago. E o Tertuliano de Cartago escreveu baseado no fato que aconteceu com Policarpo: podem derramar tantas vezes quanto forem e tantos litros quanto forem de sangue dos cristãos, mas nunca se esqueçam de uma coisa: o sangue dos cristãos é semente da igreja. A igreja não parará de louvar o seu soberano. Levante a sua mão, a graça preveniente está sobre você. O Senhor tem dado bens para você e o Senhor vai continuar dando bens para você. Levante a mão, adolescente, eu tenho uma palavra profética. Se você puder, estenda as mãos ali para esses adolescentes. Essa igreja vai abençoar vocês com essa palavra profética. Deus tem cuidado de vocês e Deus vai continuar cuidando de vocês. Nunca deixem nada e nem ninguém dizer que Deus não tem planos extraordinários para vocês. Não duvidem do que Deus pode fazer na vida de vocês e através de vocês, porque a graça preveniente de Deus está sobre vocês. Você concorda com isso? Levante a mão para os adolescentes e abençoe esses adolescentes em nome de Jesus. Essa graça preveniente está sobre nós. Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Amanacandaramachurabai, Uramacandaramachurabai, Uramacandaramachurabai. Fala para o seu irmão aí, não duvida do que Deus pode fazer por você. Aleluia, diga para ele: a graça te compensa. A graça te compensa em alguma falta, em alguma carência, em alguma necessidade. Eu quero dizer para você que a graça te compensará. A mão do Eterno te sustentará. E Deus vai fazer você viver aquilo que Ele tem para você. Você acredita nisso? A graça de Deus não é apenas geral e especial. Ela também é uma graça preveniente. Mas ela não é só uma graça preveniente que vai nos conduzindo de uma forma até que a gente diga sim, até que a gente espontaneamente fale: eu quero o Senhor. Ela também é uma graça santificadora. Deus quer que os adolescentes, que os jovens, que os irmãos, que as irmãs, que nós andemos em santidade e em pureza. E quem nos sustenta na pureza não somos nós mesmos, porque a gente é pecador. O mal que eu não quero fazer, este, disse Paulo, eu faço. E o mal que eu não quero fazer, este eu faço. E o bem que eu quero, este eu não faço. A gente vive sempre lutando com a nossa natureza. Como é que a gente está de pé? Como é que a gente tem ousadia, aleluia, para falar com esse Deus? É a graça santificadora que nos ajuda. É a graça redentora que nos ajuda. Por essa graça o Senhor nos sustenta.